Pessoal, hoje eu vou tentar responder a pergunta do Peter Jordan, ele é conhecidíssimo aí na internet, do Einé, de tantas outras coisas que ele desbravou aí já na internet. A pergunta dele foi o seguinte, lá no Instagram, no Twitter dele. Pergunta sincera, eu acredito em Deus, mas não tenho religião. Vale a pena ler a Bíblia? Vale e vale muito, eu vou tentar mostrar por que vale. Mas antes, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, primeiro, meu filho é fã do Peter. Meu filho não, eu também gosto demais, ele é muito simpático, eu acho muito legal mesmo. Mas meu filho que acompanha assim mais, mas eu também já assisti alguns vídeos dele na época eu gostava mais de assistir os filmes da Marvel, depois começou com a lacração aí, Mas enfim, a pergunta dele é, ó, eu creio em Deus, mas vale a pena ler a Bíblia? Então este vídeo é para você que tem essa dúvida sincera e quer uma razão para saber se a Bíblia é a palavra de Deus, qual o critério para dizer isso. E esse vídeo também é para você que já lê, que já considera que é valoroso, que é importante ler a Bíblia, mas às vezes nem sabe o motivo. Eu leio porque é a palavra de Deus, mas por que é a palavra de Deus? Porque o pessoal diz, os muçulmanos, que o Alcorão também é. Então, por que a Bíblia é diferente do Alcorão? Sim, porque essa é a minha afirmação. É isso que eu vou tentar dizer aqui, que este livro é único e só ele é a verdade em se tratando das religiões. Ele é o único caminho até Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: como que a gente conhece uma pessoa? Primeiro, pessoalmente ou através do testemunho de alguém. Por exemplo, eu descrevo o João. Ele é alegre, inteligente, carismático, ele gosta de carne, ele não gosta de futebol e por aí vai. E eu digo isso porque eu o conheço, eu ando com ele, eu o vi, pessoalmente eu o conheço. Ou então, eu posso dar essa descrição porque uma pessoa que conhece o João descreveu o João para mim. Agora imagine um outro cenário. Pense que eu dissesse assim, o João é assim e assado, e começasse a descrever o João. E então você me pergunta, você conhece o João pessoalmente? Não, nunca o vi. Então a pessoa faz uma outra pergunta. Então você conhece uma testemunha fidedigna que conhece o João. Você conhece alguém que conhece o João e trouxe esse conhecimento do João para você. E aí eu digo, não, eu nunca ouvi, não conheço ninguém, nunca vi mais gordo e também não conheço nenhuma pessoa que pudesse me dar uma descrição do João. Eu simplesmente acho que o João é assim. Isso é uma loucura. Agora pense em Deus, por exemplo. Muitas vezes você vê uma pessoa dizendo assim, o meu Deus, Jesus não envia ninguém para o inferno. E aí eu pergunto, ele te disse isso? Ou então alguém que conhece Deus e ouviu alguma coisa de Deus, Deus disse para essa pessoa que Deus não envia ninguém para o inferno e disse para você? E aí você diz, não, eu só acho. Isso é irracional. Então, como que nós podemos ter conhecimento de Deus? Eu, por exemplo, nunca o vi. Como Deus é, o que ele gosta, o que ele prefere, eu nunca o vi. Então, de onde vem o meu conhecimento sobre Deus? De testemunhas, de pessoas que alegaram que ouviram, de pessoas que alegaram que ouviram a voz de Deus. E esse é o caso da Bíblia. Os profetas alegaram que ouviram Deus, os profetas alegaram que viram o Senhor, os discípulos viveram com Jesus e o descrevem como Deus. Portanto, o que a gente precisa saber é, o testemunho desses discípulos é verdadeiro ou não? O testemunho dos apóstolos é verdadeiro ou não? Eles estão enganados? Eles estão mentindo? Essa é uma boa pergunta. E antes disso, será que o testemunho dos profetas e dos apóstolos não foi alterado? Ou seja, será que a Bíblia não foi alterada aí ao longo dos anos? Dos livros antigos, tirando a Bíblia, sabe qual livro possui mais cópias, mais manuscritos? A Ilíada de Homero, 649 cópias. Dos escritos de Aristóteles e Platão, não passam de 10. E a Escritura? Só o Novo Testamento, quase 6.000 cópias. Isso apenas do grego. Contando outros idiomas, dá mais de 24.000 cópias. Juntando Antigo e Novo Testamento, nós temos 42.000 cópias. E se você levar em consideração ainda os escritos dos pais da igreja que fizeram citações da Bíblia o tempo todo, a gente tem muita coisa aí. E por que isso é importante? Se alguém quisesse alterar a Escritura, ele deveria pegar cada uma dessas cópias e alterar todas. Pense, por exemplo, no Harry Potter. Se eu quisesse alterar o final do Harry Potter, bastaria alguém chegar com uma cópia e falar, você tá maluco? Portanto, o que eu estou tentando dizer é, a Bíblia, historicamente falando, é o livro mais confiável da antiguidade. E eu me aprofundo mais neste tema, neste vídeo aqui. Posso acreditar na Bíblia? Da minha série Ateísmo. Não foi alterado. Mas os discípulos falaram a verdade? O testemunho dos apóstolos é verdadeiro? Eles alegaram que viram Jesus operar muitos e muitos milagres, e milagres assim que inconfundíveis, como por exemplo, andar sobre as águas, ressuscitar mortos, curar leprosos. O rapaz estava leproso, a pele purulenta, Jesus toca e o rapaz é curado instantaneamente.
testemunho dos apóstolos sobre essa cura. Ou então, a cura de Malco, lembra? Pedro corta a orelha de Malco, a orelha de Malco cai, Jesus pega a orelha de Malco e, com uma super bondem, um super bondem celestial, restabelece. Assim, milagres que não dá pra se enganar em relação a eles, porque às vezes você vai numa igreja, o cara fala lá que tava com doença de pele, o pastor disse que orou, o cara passa 3 semanas e ele volta, tô melhor. Pra mim é Deus, obviamente, mas pode ser Deus através de um médico, através de um remédio ou da recuperação natural do corpo. Mas isso não classifica o que a gente chama de milagre. Agora, morto ressuscitar é um milagre. Andar sobre as águas é um milagre. Restabelecer a orelha de Malco, simplesmente colocando aqui, é um milagre. E além disso tudo, o texto bíblico declara que os discípulos testemunham o seguinte: eles viram Jesus Cristo morto na sexta e ressurreto no domingo. Mas e se eles mentiram? Ora, todos os apóstolos, os discípulos, boa parte dos discípulos, daqueles primeiros discípulos, eles morreram de maneira terrível. Eles viram seus parentes sendo trucidados diante de seus olhos, decapitados, jogados em fornalhas, cerrados ao meio, foram jogados para os leões. Ou seja, eles não apenas morreram, eles morreram de uma maneira terrível e viram parentes, irmãos e amigos morrendo do mesmo modo. Gente, e eles morreram por confessar que Jesus era Deus, o único Senhor. Ninguém mente para perder tudo. Eles não enriqueceram, eles não ganharam nada, eles perderam tudo e foram torturados por confessar que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Ah, você está dizendo então que o testemunho deles é verdadeiro porque eles morreram por aquilo que ele... Ah, então você está dizendo que o testemunho deles é verdadeiro porque eles morreram por aquilo que eles acreditavam. Mas os muçulmanos também morrem por aquilo que eles acreditam. Mas há uma diferença. O muçulmano crê no que Maomé diz ter visto. Com os discípulos não foi assim. Com os apóstolos não foi assim. Eles não acreditaram no testemunho de alguém. Eles mesmos alegaram que viram. Portanto, enganados eles não foram. Ou eles mentiram, ou eles falaram a verdade. E mais uma vez, quem mente para perder tudo? Quem mente para ser crucificado de cabeça para baixo, como foi Pedro? Não faz sentido. O que resta para nós é a única alternativa. Os discípulos estavam falando a verdade. E já que falaram a verdade sobre Jesus, Jesus é Deus. E aí as coisas ficam muito mais fáceis, porque Jesus, ele faz quase 300 citações formais do Antigo Testamento, chamando de Palavra de Deus. E o Novo Testamento é a mensagem dos apóstolos, que eles receberam diretamente de Cristo. Ou seja, tudo na Bíblia passa por um critério óbvio. Jesus é Deus. Ele ressuscitou. Eu falo um pouco mais sobre isso neste meu vídeo aqui, ó. Ressurreição é a prova do cristianismo. E além disso, a gente tem só em Jesus Cristo 300 profecias cumpridas. Onde nasceria, onde viveria, como morreria. Para mim, uma das mais espetaculares de todas é sobre como ele morreria. Nenhum osso seu seria quebrado. Moisés havia profetizado isso. Só que ele profetiza isso numa época em que a crucificação nem havia existido ainda, nem existia. A crucificação foi popularizada pelos romanos. E os romanos acreditavam que, na hora ali da morte, para antecipar a morte, quebrar a perna do réu anteciparia a morte. Mas, diz o texto bíblico, que eles quebraram as pernas do homem à direita, quebraram as pernas do homem à esquerda, mas quando se aproximaram de Jesus, Jesus já havia falecido, portanto, não era necessário quebrar os ossos de Jesus. E aí o texto diz, e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. Pense nisso. Se eu conseguisse acertar o tipo de morte, pense nisso, se eu conseguisse acertar o tipo de morte que o João teria na vida, hoje, com as milhares de possibilidades de morrer, já seria algo espetacular, divino. Mas Moisés, ele prevê a morte de Jesus, e com um detalhe, ele prevê algo que ainda nem existia, a crucificação. Aquele detalhe de quebrar os ossos é simplesmente assustador, ou melhor, divino. Outro motivo para ler a Bíblia, os frutos da Bíblia. O autor de A História da Reforma disse o seguinte: mudanças religiosas do século XVI, da Reforma Protestante, foram fundamentalmente importantes para forjar a história da Europa e do restante do mundo até o período moderno. Há farta literatura entre pessoas não cristãs descrevendo como que a Reforma Protestante foi simplesmente algo fundamental para explicar o Ocidente. Não haveria Ocidente como nós o vimos, livre e próspero, sem a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi nada mais, nada menos do que uma volta à Escritura. E um dos grandes testemunhos disso é Alex Tocqueville, católico. Alex Tocqueville queria entender por que a democracia acabou com o seu país
à França, mas ia de vento em popa nos Estados Unidos. E por isso ele foi morar nos Estados Unidos para tentar entender o segredo da liberdade e prosperidade daquele povo. E mais uma vez a ênfase católico, porque naquela época não era católico Nutella nem protestante Nutella. O catolicismo, ele vê historicamente o protestantismo como antagônico. E aquele cara católico vai lá e mora nos Estados Unidos e no capítulo 2 do seu clássico livro, Democracia na América, ele explica o sucesso daquela nação, a religião protestante. Ele diz assim: a liberdade vê na religião protestante calvinista a companheira de suas lutas e de seus triunfos, o berço de sua infância, a fonte divina de seus direitos. E a gente poderia falar de tantas outras coisas, como por exemplo, o aborto que acabou, e a gente poderia falar de tantos outros avanços que aconteceram na sociedade justamente quando a fé cristã foi seguida de verdade e não manipulada por meio de interesseiros que queriam se utilizar da religião para manter o poder. Não, quando o texto bíblico foi seguido de verdade, quando a Bíblia foi obedecida, prosperidade por todos os lados. Quando a Bíblia foi obedecida, o que nós vemos foi uma mudança na sociedade e para melhor. Basta olhar para os nossos dias hoje, feminismo e tantas outras ideias e ideologias que são contrárias à fé cristã, que nascem justamente como uma revolta, uma rebeldia contra Deus. E veja o nosso cenário, veja como o mundo está. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. O mundo nunca foi tão rico, nunca os homens tiveram tantos remédios para lidar com ansiedade e depressão. Nunca o homem foi tão infeliz, mesmo diante de tantos recursos. E isso tem a ver, e muito, com o abandono deste livro. Pelos frutos, a gente pode reconhecer se este livro é verdadeiro ou não. Olhe para as crianças. Eles não seguem, os pais não seguem mais o que a Bíblia diz. Seguem os especialistas, os doutores em educação. Vejam como as crianças estão chatas, insuportáveis, depressivas, ansiosas. Os frutos da Bíblia mostram que vale a pena e muito ler este livro. E é porque neste livro a gente encontra a vida eterna. E a vida eterna tem nome: Jesus Cristo. E Ele que tem mudado todos aqueles que o encontram, como mudou a minha história. Meu pai tinha carros importados na garagem, muito dinheiro, mas sempre permanecia aquele vazio na alma da gente. Como disse Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma está sem sossego, até que encontre repouso em ti. Esse repouso está aqui, na Bíblia, porque aqui é revelado Jesus Cristo. Portanto, vale sim e muito ler este livro. Espero ter conseguido responder a pergunta do Peter e talvez seja a sua também. Deus abençoe. Deixa um comentário aqui. Se você acompanha o Peter, deixa um comentário aqui também. Deus abençoe, gente. Tchau!